Hoje nós vamos continuar a história de Amy Carmichael, uma jovem escocesa que Deus chamou para ir salvar crianças na Índia. Amy foi conduzida por Deus para aquele país e quando ela chegou lá, ela se deparou com uma cultura totalmente diferente até do que ela imaginava. Era um lugar com muita idolatria, muitos deuses e muitos costumes estranhos. E assim que Amy chegou lá, ela tentou conhecer um pouco da história e ela se deparou com a triste realidade de muitas crianças naquele país, que eram conduzidas para dentro dos templos e ali elas sofriam todos os tipos de abuso que podemos imaginar. Então, o que Amy achou mais estranho foi quando ela viu crianças vestidas de noiva sendo conduzidas para dentro daqueles templos sujos, imundos, fedidos, onde tinham sacerdotes bêbados, e ela viu aquelas crianças sendo conduzidas como noivas. E quando ela perguntou para uma senhora o que ia acontecer com aquelas crianças, aquela senhora disse que agora elas vão ser esposas dos deuses. E ele sabia que não era dos deuses que elas iam ser esposas. Aquelas crianças não tinham nenhuma chance de crescer crianças puras, porque elas iam sofrer todo tipo de abuso dentro daqueles templos. Então, durante os 3 primeiros anos que Amy passou ali, ela tentava incansavelmente descobrir como eles conseguiam aquelas crianças por tempo, porque os pais entregavam aquelas crianças para aqueles templos e pouco a pouco Amy foi descobrindo que os pais vendiam as crianças para aqueles sacerdotes. Muitos deles vendiam por preço muito barato, outros trocavam por alguma coisa que eles queriam comprar. E Amy ficou muito triste com aquela realidade. Ela realmente tinha desejo de salvar as crianças daquilo que estava acontecendo. E muitas vezes Amy não contava com o apoio dos próprios missionários que estavam lá, porque eles diziam: olha, vamos tentar salvar os adultos, falar de Jesus para os adultos, e depois a gente pensa nas crianças. Nesse momento vamos pensar nos adultos. Mas Amy, ela teve muitas experiências na sua vida, na sua juventude, e quando ela ouviu aquilo, ela lembrou de quando ela estava na igreja, lá na Escócia, e ela cantava, gostava muito de cantar, e ela lembrou de um hino que fez muita importância na vida dela, que é Cristo sente amor por mim. E então, quando Amy Carmichael estava pensando naquilo, ela se lembrou da estrofe que ela sempre cantava com muita alegria. Cristo tem por mim amor e se fez meu Salvador. Hoje ainda tem prazer em crianças receber. E ela pensava, ela sentia no coração dela que Deus queria que ela salvasse aquelas crianças, porque foi ainda criança que ele também conheceu Jesus. E assim como ela teve a oportunidade de ouvir de Jesus, desde pequena ela sentia desejo de falar de Jesus
para aquelas crianças. E aquilo deixava ela muito triste, ela ver aquelas crianças sofrendo, crianças sempre passando. Ela lembra de ela viu logo que ela chegou lá, uma menina de mais ou menos 9 anos, e ela soube que a mãe estava vendendo aquela menina para o templo, porque a mãe queria comprar alguma coisa, e Amy foi lá para saber se era verdade, realmente era. E Amy foi lá e a senhora disse o valor, e era um valor bem pequeno, mas Amy não tinha aquele dinheiro. Eles vendiam crianças por um valor referente a R$50, só queria comprar uma roupa, eles já vendiam uma criança para realizar um próprio desejo, um sonho. E ela foi lá e ela não tinha dinheiro para comprar aquela menina. E ela falou com a mãe: por favor, não faça isso, Senhora, aguarde. Aguarde eu conseguir o dinheiro e eu venho pegar a sua filha. Amy não tinha certeza se Deus queria que comprasse, mas ela não queria ver aquela menina sofrer. E Amy voltou e ela tentou conseguir esse dinheiro. E então, quando Amy voltou lá para pegar a criança, a mãe já tinha vendido para o templo. E Amy ficou mais triste ainda, porque ela soube que algum tempo depois aquela criança veio a falecer. Então, Amy, ela sempre orava a Deus. Ela sabia que Deus queria usá-la para salvar as crianças na Índia. E ela buscava a ajuda de Deus. Amy sempre orava a Deus, pedindo a Ele que lhe desse sabedoria, lhe mostrasse como ela poderia agir, como ela poderia salvar aquelas crianças. Porque ela conheceu Jesus e ela queria muito que aquelas crianças pudessem ser salvas um dia. Então, ela já tinha uma certeza. Crianças podem crer em Jesus. E eu quero falar de Jesus para ela. E Amy tinha tanto desejo de conhecer alguma criança do templo. Ela tinha o desejo de saber o que acontecia realmente com aquelas crianças. Mas ela nunca tinha conseguido encontrar uma criança que tinha saído do templo. Mas um certo dia, uma menina chamada Prina, e Prina quer dizer olhos de pérola, e aquela menina tinha 7 anos de idade, e ela morava no templo do Grande Lago. Amy não ficou por muito tempo morando com os outros missionários. Ela foi morar numa casa que ficava perto de um rio, e do outro lado do rio ficava um grande templo, o templo grande, né? Lago, ficava do outro lado da casa. E um certo dia, aquela menina de 7 anos, ela conseguiu fugir do templo. E quando Prina fugiu do templo, ela saiu correndo, e a casa dela era distante do templo 32 quilômetros. E ela foi a pé. Ela passou 3 dias sem se alimentar, dormindo na mata, escondida. E ela fugiu do templo, mas como ela conhecia bem a região, ela conseguiu chegar na casa dela. E quando ela chegou em casa, ela chorou, ela abraçou a mãe. Mamãe, por favor, não me devolva para aquele lugar. Aquele lugar é horrível, mamãe. Por favor, não deixe eu voltar para aquele lugar. E a mãe não se condoeu com a filha de jeito nenhum. E quando Prina estava conversando com a mãe, as mulheres do templo chegaram. E a mãe, sem nenhuma piedade, ela devolveu a filha ao templo. E quando elas levaram Prina, elas
bateram tanto nela, bateram nela e depois queimaram as mãos dela com ferro quente. E elas disseram: olha, isso é para você nunca mais fugir do templo. E quando você fugir daqui, tomara que a pegadora de crianças pegue você. Aqui do outro lado tem uma mulher que dizem que ela pega crianças, uma tal de Dona Ine. Se você fugir, ela vai pegar você. Aí você vai ver o que é sofrimento. Mas Prina sofreu demais. Elas bateram demais nela, queimaram suas mãos e depois disseram: olha, nós vamos lhe amarrar aos deuses e você vai ser a esposa dele. E era um deus de pedra, tão fedido, tão imundo aquele lugar. E Prina começou a chorar, e Prina conseguiu dormir. Ela já estava com 3 dias andando cansada, mesmo com tanta dor, ela conseguiu dormir. E quando ela acordou, ela estava tão triste, tão desmotivada para viver, tanta dor, que ela foi até aquele Deus de pedra e mesmo com tanta dor, ela levantou as mãos diante daquele Deus e ela disse para ele: eu quero morrer, eu quero que o Senhor me mate, por favor, se o Senhor me escuta, me mate, eu não quero viver. Isso é estranho, né? Uma criança de 7 anos fazer uma oração dessa. Imagina que essa criança sofria. E quantas pessoas hoje, né? Elas idolatram deuses de pedras, como aquele povo feito de mãos humanas, que eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam. E era assim aquele Deus. E Prina disse, ficou pedindo para morrer, e depois Prina viu que ele não ia respondê-la. E ela, naquele momento ali, ela lembrou do que aquelas mulheres disseram enquanto estava batendo nela. Prina lembrou que ela disse: tomara, se você fugir, tomara que a mulher, a pegadora de crianças, te pegue, e aí você vai saber o que você vai sofrer. E Prina pensou: eu quero que a pegadora de crianças me pegue. Eu acho que eu não vou sofrer tanto quanto eu sofro aqui. Eram muitas dores, o corpo dela toda doía, as mãos doíam. Mas aquela ideia de fugir do tempo e ir procurar a pegadora de crianças deu para a Prina o ânimo de viver, de tentar fugir novamente, de sair daquele lugar, de se ver livre daquela escravidão. E então Prina ficou calculando cada coisa que ela podia fazer. E um dia ela viu o portão entreaberto e ela pensou: esse é o momento, eu vou fugir e eu vou procurar a pegadora de crianças. E Prina saiu do templo e ela correu sem aquelas mulheres conseguirem ver. E ela fugiu por dentro da mata e ela sabia que a casa da pegadora de crianças ficava do outro lado do rio, porque aquelas mulheres tinham dito. E ela esperou ao tempo certo, que ninguém estava olhando, conseguiu atravessar o rio nadando. Era um rio um pouco estreito e ela conseguiu chegar do outro lado do rio e ela saiu caminhando por entre as matas
E quando já estava escuro, ela avistou uma casinha e ela se encostou ali e ficou observando uma senhora daquela casa vir tirar água do poço. E quando aquela senhora se aproximou, Prina, bem escondidinha, ela puxou na roupa daquela senhora e disse: Senhora, eu fugi do tempo. Me ajude, não deixe eu voltar para aquele lugar. Me entregue a pegadora de crianças. Me entregue para uma senhora chamada Dona M. E aquela senhora olhou bondosamente para a Prina e disse: Olha, hoje eu não vou te levar porque já é a noite, mas você vai ficar aqui em casa e amanhã de madrugada eu vou te levar para a pegadora de crianças. E aquela senhora colocou Prina dentro de casa e Prina se alimentou, dormiu. Bem cedo aquela senhora acordou Prina e ela foi até a casa da pegadora de crianças. Era ainda cedinho quando ela chegou na casa de M. Carmichael e quando bateu na porta, aquela senhora disse: Olhe, Dona M, essa menina fugiu do tempo e ela pediu para eu vir entregá-la à senhora. Naquele momento, ele ficou tão feliz. Era a primeira criança que ele encontrava, que tinha fugido do tempo. E naquele momento, ele abraçou aquela criança, levou para dentro de sua casa, pegou uma linda boneca e deu para ela. E ela começou a conversar com aquela menina e ela disse: Dona Amy, eu sei que a senhora é pegadora de crianças, mas deixa eu ficar aqui com a senhora, eu não quero voltar para aquele lugar é horrível, eu sofri demais ali. E aquela menina contou tanta coisa para ele, que ela sofria, os maus tratos, os abusos que ela sofria naquele tempo. E ela disse assim: olha, Dona Amy, ninguém me ama, ninguém me quer, nem minha mãe me quer. Eu consegui fugir do tempo, voltar para ela e ela não me quis, ela não me ama, ninguém me ama, não deixa eu voltar para lá. E ele disse para ela: olha, Prima, tem alguém que te ama. E quando Amy viu aquelas marcas na mão, ela disse: olha, existe alguém que te ama tanto, que tem marcas na mão, e ele fez isso por mim e por você. É o Senhor Jesus, Ele te ama demais. E Ele tem um lugar especial para você. Sabe, Ele precisava pagar um preço tão grande que Ele morreu na cruz e Ele ficou com as marcas na mão, para a marca do amor. E quando Prina viu aquilo, ela disse: oh, que pena que ele morreu. Eu gostaria tanto que ele estivesse vivo, para eu dar um abraço nessa pessoa que me ama. E ele me disse: mas ele está vivo. Você não pode abraçá-lo nesse momento, mas você pode convidá-lo para entrar no seu coração. E ele vai morar para sempre no seu coração. Então, Prina naquele momento, ela disse: eu quero convidar ele para entrar no meu coração, para ser meu Salvador. E naquele momento, Prina convidou Jesus para entrar no seu coração, para ser o seu Salvador. E ele ficou muito feliz. Era a primeira criança que ele evangelizava, que saiu do templo e que agora conhecia Jesus como Salvador. Mas ele me disse uma coisa para a Prina. Ela disse: olha, Prina, agora você tem Jesus como seu Salvador. E aconteça o que acontecer, Ele sempre estará com você. Ele dizia isso porque ela sabia que poderia acontecer muitas coisas,
porque as pessoas do templo não gostavam de Amy, de jeito nenhum. Elas a detestavam, porque elas sabiam que Amy estava à procura de crianças para não deixar ir para o templo. E não demorou. Aquelas mulheres do templo chegaram e começaram a xingar Amy, chamando ela de miserável, pegadora de crianças. Disse: você é uma ladra junto com essa Prina, porque ela foi comprada para estar lá. E Amy disse que não ia deixá-la ir. E ela disse: pois eu vou mandar prender você. Você vai ser presa. Você não pode ficar com as crianças. Mas naquele momento, Prina teve coragem. E ela ficou na frente de Amy. Ela disse: eu não vou com vocês. Eu não volto mais para aquele lugar. E aquelas mulheres ficaram tão surpresas com aquela resposta de Prina que elas calaram e elas começaram a recuar e voltaram para o templo. Mas o que vai acontecer com Amy, com Prina e com as outras muitas crianças da Índia? No próximo capítulo a gente vai saber.